Nós já analisamos aí, vimos aí o texto de Isaías, né, que foi o texto que a gente leu, e a gente viu que, né, que os acentos aí de cantilação, ele tem uma função muito importante, né? Mas eu Claro. gostaria, se o senhor desse a oportunidade, para a gente ler mais outro texto, só mais um agora, que é Isaías capítulo 9, versículo 8, que dessa vez nós teremos uma diferença na questão da, da vocalização. Isaías capítulo 9, verso 8. Sim, achei. É no verso 7, na verdade. O texto hebraico é o verso 7. Tá, sim. Nas, Entendi, tá? nas nossas traduções, que algumas vai variar entre o versículo 7 e 8, o começo do versículo diz que o Senhor enviou uma palavra contra Jacó. Não é isso? Vamos ver, vamos ver. Mas, por exemplo, nós temos a leitura da Septuaginta, que vai olhar para esse texto e vai olhar para esse texto de uma forma diferente. Em vez do texto em grego, dessa vez, dizer que Deus enviou uma palavra a Jacó, diz que Deus enviou uma Thanaton, que seria uma praga, não é isso? Isso. E aí, Isso, isso tem a ver agora com a vocalização, né? Porque aqui em isso, hebraico nós temos a palavra davar, né? Palavra. isso, E a isso. palavra para praga, né, que seria uma possível leitura, um possível modo de enxergar, que Ah, talvez os tradutores das Septuagintas, em vez de ler davar, eles leram dever, que seria uma palavra para praga, né? isso. Agora, na questão do tradutor, já que ele vai traduzir o texto hebraico, ele tem que levar em consideração o que o texto em hebraico diz, não é isso? A tradição Ah, massorética, né? claro, lógico que sim. Mas como a gente pode perceber, aparentemente, o texto massorético é uma forma de se enxergar o texto bíblico, né? Por que será Verdade, que a isso. Septuaginta leu esse texto diferente? Porque a Então, Septuaginta segue uma linha diferente, como que fica? é assim. Lá no texto aqui está assim, né, em hebraico, né? Davar shalach Adonai be Yaakov venafal be Israel. Então Certo, seria assim, na tradução literal, né? Palavra enviou o Senhor em Jacó e caiu em Israel. Isso é bem literal. Tá? certo, Be certo, Jacó, be Israel. Tá? Em certo. Jacó, em Israel. Eu mantive assim, na tradução bem literal. Então, a Sim, palavra davar, que é palavra. Agora, certo. para tanatom, que é o grego, que é pestilência, peste, etc., Uhum. porque atrás dessa leitura, por trás dessa leitura seria devers, peste, pestilência. Certo. Então, isso é uma leitura do texto naquela época. É Uhum. possível, é possível. Ok, ok. Uma das leituras seria dever, e não davar. Uhum. Por Não, isso que justifica para o Tanaton, né? lá, sim. na, lá na Septuaginta. Uhum. Entendi. Tá? Então, Na tradição do texto maçorético, é davar, palavra. certo, certo. Então a gente pode perceber que a Septuaginta, embora seja uma tradução, né, ela nem Isso. sempre vai refletir de modo semelhante à tradição maçorética, né? Às vezes, alguns textos, por exemplo, o texto de Jeremias, né, existe uma diferença, né, bem interessante entre o texto hebraico, o texto Isso. maçorético, e o texto da É. Septuaginta, que vai diferir assim. Por que será que Sim, existem essas diferenças, professor? é porque são duas edições do livro, duas Duas edições edições. diferentes, duas edições distintas do livro de Jeremias. Certo. O que mostra, então, que naquela época o livro de Jeremias não tinha uma única forma, tinha duas formas distintas, Uhum. parecidas, mas não eram iguais. A Uhum. versão da Septuaginta, ela é mais ou menos um oitavo menor. Ele é mais enxuto na Uhum. Septuaginta, Jeremias. Certo. Além disso, alguns capítulos eles foram são deslocados para outra parte do livro. Certo. Então, até, do capítulo 1 até o capítulo 10, se eu não me engano, corresponde com o texto hebraico. O Uhum. capítulo 11, Septuaginta,
mas que corresponde ao capítulo 25 do hebraico. É uma coisa assim. Uma parte lá está em outro lugar do livro. Além disso, o livro de Jeremias é um pouquinho mais curto. O Manuel Tov fala assim, a forma do livro da Septuaginta, que é mais curta, é mais enxuta, é a versão mais antiga. Certo. E a versão do texto maçorético, que é mais longa, é uma versão posterior. Certo. Então, ele defende essa ideia. Né? É uma lógica. O texto primitivo ele é mais curto. Mais tarde, ele é complementado, ele é esticado, vamos dizer assim, que é o texto que está na Bíblia hebraica. Então, o Jeremias, da Septuaginta, ela reflete um tipo de texto do Jeremias mais antigo do que está na Bíblia hebraica hoje, o texto maçorético. É isso que o Manuel Tov e outros estudiosos defendem. Não somente ele, mas outros também. Certo. O senhor falou, por exemplo, aí que a posição do professor Tov é de que a versão mais curta seria uma tradução de um hebraico, né, do texto em hebraico, mas só que ele mais antigo do que o hebraico maçorético. Será que a gente tem alguma evidência de um manuscrito, por exemplo, que tem uma versão e um manuscrito que tem outra versão? Será? É assim, sim. Em Qumran, entre os manuscritos fechados em Qumran, nas 11 cavernas de Qumran, lá na caverna, acho que 4, se não me engano, não é inteiro, existe manuscrito de Jeremias que reflete o texto da Septuaginta, interessante, em hebraico, certo, mas que ele é mais próximo da Septuaginta do que do texto maçorético. Interessante isso. Parece mas até que foi o texto hebraico. Parece que foi o texto hebraico utilizado pelos tradutores da Septuaginta, pode ser que seja isso? Isso. Achadas em Qumran, isso. Legal. Sim. Mas, agora, não são textos completos, são fragmentos. Certo, mas pelos fragmentos, os estudiosos perceberam que ele reflete mais o texto da Septuaginta. É o texto hebraico que está por trás do texto grego da Septuaginta. É muito interessante essa descoberta. Ela é fundamental. São textos antigos. Certo. Então, mostra assim um estágio primitivo do texto do Jeremias. Um estágio anterior primitivo. Certo. Professor, então será que nós podemos chegar à conclusão de que, falando da Bíblia hebraica, por exemplo, nós olhamos para a tradição maçorética e nós vemos um grande respeito pelo texto bíblico, né? Tem a contagem de palavras, aquela coisa para o texto permanecer daquela forma ao longo do tempo, né? Mas percebe-se, quanto mais antigo a gente vai achando manuscritos, percebe-se que há grandes diferenças, né? Versões diferentes e tal. Então eu posso dizer que para os, entre aspas, judeus mais antigos, né? Judeus mais antigos, o conteúdo era importante, mas a forma nem tanto. Porque, por exemplo, Jeremias tem a forma diferente, né? Mas o conteúdo seria o mesmo, né? Hoje, a gente vê, por exemplo, mais atual, né? Hoje não, né? Mas de modo mais atual, quando a gente vê os manuscritos maçoréticos, o conteúdo é importante, mas agora a forma também é importante, né? É onde surgem as anotações maçoréticas. Será que eu posso concluir isso? Que de um período mais antigo, o conteúdo era importante, mas a forma não era tão assim, né? E posteriormente os dois se tornam importantes? Isso é verdade. O que se percebe lá, por exemplo, nos manuscritos deixados em Qumran, que são cerca de 220, 210, 212 fragmentos de manuscritos bíblicos achados nas 11 cavernas de Qumran, o que se vê é o seguinte: os textos bíblicos não são iguais, eles apresentam diferenças entre eles. Há apenas 4 tipos de textos lá que nós percebemos lá. 4 tipos de textos. É o tipo maçorético, é o tipo da Septuaginta, é o tipo do samaritano, e o quarto tipo que não é nem alinhado a esses 3, mas é próprio de Qumran, por exemplo. Então, a gente vê isso lá. O que se percebe, assim, eu concordo contigo, parece que havia preocupação com a mensagem, mas não com a forma exatamente. Por isso que a gente vê diferença de grafia, diferença de ortografia, a gente vê uma variedade dessas coisas nesses textos de Qumran, por exemplo. Né? Então, assim, não tinha aquele cuidado
lógico, eles copiaram com cuidado, mas havia essa variação naquela época. Isso é interessante. Agora, depois do século I da era cristã, depois da era cristã, o que se percebe assim, é uma tendência de preservar aquele texto da maneira que ele estava. Então, a preocupação com a forma. Aí a contagem de palavra, a contagem de versículo, uma série de coisas, que vai ser aprimorado com os maçonetas. Por exemplo, os maçonetas chegaram a contar quantos haviam a quantidade de apax legomenon no texto da Bíblia hebraica. Os 2.000 apax legomenon, provas únicas, né? Eles contavam isso. Isso, eles contaram isso, marcaram na maçoral. Né? Pratos apareceram 2 vezes, por exemplo, contagem de versículos, uma série de coisa, né? Então, já a gente percebe uma preocupação também com a forma, além do texto, claro, e também com a forma desse texto, que tinha que ser mantido da maneira que eles conheciam e estavam preservando e transmitindo. Legal, muito bom. Mas isso é uma coisa que vai começar, eu diria, do século I da era cristã em diante. Certo. Mesmo no Talmud, a gente vê algumas coisas nesse sentido. Preocupação com a forma também. Tal passagem, lá tem uma letrinha suspensa. Ali indica metade do salmo, uma coisa assim. Então, já tinha essa preocupação com a forma também, e de contagem de palavras, etc. Antes dos maçonetas. Antes dos maçonetas já havia essa preocupação. Então, basicamente, os maçonetas, eles sistematizaram, né? Essa maneira de se enxergar o texto. Isso. Desenvolveram, sistematizaram e fizeram um trabalho mais meticuloso para fazer isso. Agora, por exemplo, para a gente já ir caminhando para o final, né? O senhor falou, por exemplo, da tradição maçorética, mas quando eu falo assim, tradição maçorética, dentro dessa tradição existiam algumas diferenças, né? Tinha uma tradição que era vocalizava o texto de uma maneira, outros usavam símbolos diferentes, né? Umas tinha algumas. Quais escolas eram essas e tal? O senhor pode explicar para a gente aí de maneira rápida o que? Sim. Que são isso? Assim, quando se fala de maçonetas, nós não estamos falando de um grupo uniforme. Havia pelo menos 3 grandes ramos de maçonetas. Que é o ramo vou chamar de tradição. É a tradição babilônica, tradição palestina e tradição tiberiense. A tradição babilônica e palestina, eles caíram em desuso no século X. E ficou apenas a tiberiense. O que nós temos na Bíblia hebraica hoje é a tradição tiberiense. É a que o estudante de hebraico bíblico aprende, né? Isso, exatamente. Quando eu pego o texto de tradição babilônica e palestina, os sinais vocálicos são diferentes. São colocados acima das palavras. É uma vocalização supralinear, acima da palavra. Né? A palestina e a babilônica. E a tiberiense é infralinear. Tem pontos em cima, pontos embaixo, ponto dentro da letra, um pouco diferente. Tá? Então, assim, a gente vê pelos 3 ramos principais de maçonetas. E nos 3 ramos havia as famílias também, as famílias de maçonetas. Dentro do ramo de Tiberíades, havia 2 principais famílias, que é a Ben Asher e a Ben Naphtali. Havia outras também, havia bastante maçonetas de Tiberíades. Bastante maçonetas, né? Havia diferença? Sim, havia. Entre o ramo babilônico e a tiberiense, por exemplo, havia cerca de 250 variantes textuais. 250, mais ou menos. Para toda a Bíblia hebraica? Isso, exatamente. Que é a diferença de escrita do texto. Do texto consonantal. Então, havia pequenas diferenças, 250 diferenças entre da Babilônia e de Tiberíades. Entre Ben Asher e Ben Naphtali, havia pequenas diferenças de vocalização e de acentuação. São cerca de 867 diferenças. 867 diferenças. Entre Ben Asher e Ben Naphtali, mais ligado à questão de vocalização e acentuação. São pequenos detalhes, minúcias de vocalização e acentuação. Então embora haja diferenças, essas diferenças
aparentemente não são tão significativas assim, que muda a leitura, né? Apenas uma mudança de acentuação assim não vai mudar tanto a leitura, só Não, uma palavra diferente, essas coisas. Então, sim, não, isso sim, sim, não, na maior parte dos casos, não. Por exemplo, uma coisa que pode, que eu lembro aqui agora, a diferença entre a tradição babilônica e a tradição tiberiense, por exemplo, passagem onde tem lá, por exemplo, o tetagrama, Uhum. na tradição tiberiense, e na babilônica está o Adonai. O Adonai mesmo, que está o Adonai, Certo. Senhor. Né? Então, assim, então, há passagens poucas que pode haver isso. Que pode haver isso. Outra diferença, por exemplo, a tradição babilônica tem a conjunção vav na palavra qualquer, numa passagem qualquer, e na tradição tiberiense, na mesma passagem, não tem a conjunção vav. Certo. Pode acontecer esse tipo de coisa, pode acontecer esse tipo de coisa. Legal, Né? legal. É isso aí. Tá? Professor, o papo foi incrível, a gente conversou sobre várias coisas aqui, a gente conversou sobre tradução, a gente comentou sobre Qumran, a gente comentou sobre texto massorético, família massorética, a gente comentou sobre muita coisa. A gente até entrou, né, no texto bíblico ali e analisou algumas passagens e tal, isso foi fantástico. Professor? Sim. Uma coisa que eu queria só complementar, se você me permite. Sim, sim. Todas essas coisas que eu comentei agora sobre os maçoretas, todos esses grupos, essas tradições, está aqui no Manual da Bíblia Hebraica. Tem uma boa parte do livro, bem umas 40 páginas, sobre esse assunto. É bem completo e não tem nada similar em língua portuguesa. Então, trata de todos os ramos dos maçoretas e para o leitor ter uma ideia melhor o que se trata esse assunto aí, muito importante. Então, fazer com o pessoal aqui, o pessoal do canal, aqueles que estão assistindo, né, se quiserem entender mais profundamente o assunto e tal, então o livro do professor aí está indicado, eu vou deixar o link para você adquirir aqui na descrição, ok? Então é isso aí. Professor, o senhor também tem um blog, né, onde o senhor disponibiliza alguns pequenos textos ali falando sobre Massorá, sobre a tradição massorética e tal. Eu já dei uma lida em uns artigos lá. Também irei estar deixando aqui na descrição o pessoal acessar, ok? Isso. Posso falar o site? Pode sim, indica aí, pessoal. Isso, que é www.bibliahebraica.com.br. Tá, ok. Então, bibliahebraica.com.br. Lá é um site meu, que eu coloco lá alguns textos sobre a Bíblia Hebraica, e tem outros materiais lá, imagens de manuscritos, por exemplo. É um site bem interessante para quem quer estudar a Bíblia Hebraica. Né? Okay. Eu preciso atualizar aquele site, né? Então, ele está um tempinho já sem ser atualizado, mas ele existe, ele está disponível para todo mundo. Tem muitas coisas boas lá, tem fontes hebraicas, fontes gregas tem lá também, tem bastante coisa ali, é muito útil. Para quem quer iniciar, né, nesse mundo de estudo hebraica aí, é um site fantástico porque disponibiliza vários materiais ali para aqueles que estão iniciando. É isso aí. Exato. Professor, muito obrigado, viu, por o senhor ter dedicado aí uma parte do seu tempo para a gente estar aqui no canal, a gente conversando e discutindo sobre hebraico, tradução e texto massorético. Muito obrigado, professor. Obrigado, muito obrigado a você pelo convite, foi muito importante. Espero que nessa breve entrevista, nessa breve conversa, ou quem está ouvindo possa ter despertado interesse de estudar o hebraico bíblico, a Bíblia hebraica. Esperamos, né, que a gente tenha conseguido esse objetivo. E é isso aí. A conversa continua. Estou à disposição para outras entrevistas, outras conversas. Né? E eu deixo aqui um grande abraço para todos. Muito obrigado. Ok. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui as informações aqui na descrição do livro do professor Edson de Faria Francisco. Também do simpósio que vai ter na Universidade Metodista de São Paulo, não é isso? Eu também vou deixar o e-mail. Pode deixar seu e-mail aqui, professor? Que para quem quiser entrar em contato para falar sobre o simpósio, vou deixar aqui para você que queira participar, tá ok? Aí todas as informações estarão disponíveis aqui embaixo. Professor, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima aí pro pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.